Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Este é o nosso programa Caminho do Céu. Estamos juntos nesta estrada maravilhosa que é o nosso caminho de conversão e santificação. Deus nos criou para Ele, e assim como uma noiva que se enfeita para o seu noivo, nós também queremos nos preparar para que um dia possamos contemplar a face de Deus no céu e possamos vê-lo como Ele realmente é. Eu espero que esses nossos passos tenham surtido efeito na sua vida e que você possa estar se dedicando para que esses passos, essas orientações e essas direções possam ser concretizadas na sua vida. Nunca se esqueça de que Deus nos ama como nós somos. Agora, nós buscamos a nossa conversão para que possamos amar a Deus de um modo mais generoso e de um modo mais radical. A conversão não é algo que nós buscamos para que Deus nos ame. Deus nos ama independentemente de qualquer coisa. Mas quando nós buscamos a nossa conversão, nós podemos amar a Deus de um modo mais generoso, de um modo mais radical. Então, buscar a mudança de vida é tomar a decisão de amar a Deus com um amor cada vez maior, porque é exatamente o contrário que o pecado faz com a gente. Todas as vezes que nós vamos nos envolvendo com o pecado, quando nós vamos pecando, quando nós vamos errando, esses pecados nos impedem de amar a Deus. Eles vão nos roubando a nossa alegria, roubando a nossa paz, roubando a nossa firmeza de alma. Buscar a conversão do nosso coração, no fundo, é então buscar crescer no amor para amar a Deus com um amor cada vez mais generoso. Nós estamos neste caminho do céu aprendendo com a palavra de Deus, mas também aprendendo com Santa Faustina. E por isso hoje eu gostaria de meditar com você um trecho da palavra que nos coloca diante de uma verdade muito importante. Lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, São Paulo nos fala o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isto mesmo colherá. A gente sempre tem que imaginar a nossa vida como uma semeadura e uma colheita. Agora nós estamos semeando, mas vai chegar o momento em que nós vamos colher. E se nós semeamos aquilo que é mal, nós vamos colher o que é mal. Mas se semeamos o que é bom, vamos colher aquilo que é bom. É claro que aqui São Paulo não está falando de uma realidade material, mas está falando de uma realidade espiritual. Ainda neste trecho, no versículo 8, ele diz assim: quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade. Mas nós temos que colocar no nosso coração o seguinte: que tudo aquilo que nós semeamos nesta terra, nós vamos colher. Quem semeia as coisas eternas, colherá as coisas eternas. Mas quem só gasta a sua vida pensando em realidades temporais e materiais, colherá a perdição e a corrupção. É claro que aqui é importante explicar isso, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos cuidar da nossa vida. Mas eu nunca posso perder de vista que a minha meta ou que o meu fim último é a vida eterna. Se de repente eu tenho uma profissão, eu não posso pensar que a minha vida consiste apenas em trabalhar, receber o meu salário, pagar as contas e curtir a vida.
Eu posso, não é, fazer uma viagem, eu posso construir uma casa, mas eu tenho que ter como meta definitiva a vida eterna. Então, se Deus me dá condições de ter recursos materiais ou de ter um dom, uma habilidade, eu preciso colocar isso a serviço dos outros. Eu preciso colocar isso à disposição dos outros. Penso que diante disso, um questionamento eu faço para o seu coração e também para o meu coração. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com as habilidades que Deus te deu? Porque às vezes nós podemos viver em função de nós mesmos. Se você pensar numa pessoa que constrói uma bomba, quantos recursos de inteligência, de tecnologia, e de repente a pessoa usa tudo aquilo para o mal, para a destruição, para a morte. E às vezes nós também usamos os dons que temos e as habilidades que temos, que na verdade Deus nos deu, não é? Para aquilo que é mal. Então, neste nosso caminho do céu, devemos entender duas coisas fundamentais. A primeira coisa, que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Quem semeia na carne, colherá na carne. Quem semeia no Espírito, colherá no Espírito. E depois entender que eu preciso sempre pensar o que é que eu estou fazendo com as habilidades que Deus me deu, com o tempo que Deus me deu, com os dons que Deus me deu. Ainda nesta carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo fala uma coisa que nós devemos colocar como regra de vida para a nossa vida. Lá no versículo 9, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Porque assim como uma árvore boa dá frutos bons, um cristão que está crescendo na sua vida espiritual é um cristão que não se cansa de amar. É alguém que em todos os lugares e em todas as situações quer amar, quer servir, quer cuidar. E aí eu me pergunto, e também te pergunto hoje, no lugar onde você está sendo uma presença que ama? Você está realmente gastando a sua vida para amar as pessoas, para tornar a vida das pessoas melhor? Ou será que você está fechado em si mesmo, preocupado somente com as suas coisas? Eu não estou falando de coisas extraordinárias, estou falando de coisas simples. Por exemplo, ao chegar no lugar, cumprimentar as pessoas, abraçar, ser gentil, ser cordial, percebendo que alguém precisa de uma ajuda, colocar-se à disposição da pessoa, oferecer um copo de água, dar um prato de comida. Isso é o que a palavra de Deus nos propõe. Nunca devo me cansar de fazer o bem. Especialmente naqueles momentos e naquelas circunstâncias quando nós não somos valorizados ou reconhecidos. Quantas vezes nós já experimentamos isso, não é? Às vezes nos colocamos em alguns lugares e convivemos com pessoas que são incapazes de nos agradecer e às vezes até fazem o contrário. Você ama a pessoa, você ajuda a pessoa e recebe dela a ingratidão. Isto dói, é verdade, mas a palavra de Deus diz que a gente nunca se canse de fazer o bem. E São Paulo conclui dizendo: porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Ele diz nesse versículo 9, a seu tempo nós colheremos. Porque às vezes você pode dizer assim, padre, eu ajudei tal pessoa, eu me doei, eu me dediquei, e nem um muito obrigado eu recebi. Pelo contrário, a pessoa ainda me tratou mal, a pessoa ainda me traiu. Eu sei que essas coisas são doloridas, mas isso não pode ser desculpa para você deixar de fazer o bem. A maldade do outro não pode me tornar mal, a ruindade do outro não pode me tornar ruim. Se ele é mau, se ele é ruim, se ele é ingrato,
Isto é um pecado dele. Quanto a mim, sempre quero fazer o bem. Na experiência de Santa Faustina, nós vemos também este passo de fé que ela também deu nesse caminho que é o caminho do céu. Ainda estamos no parágrafo 163, quando Santa Faustina diz: ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras, e não se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e mais penosas. Isto é um pedido que eu tenho que fazer a Deus e você também. Senhor, ajudai-me a ser na vida do outro um instrumento de amor e que eu possa traduzir este amor em obras, não somente em palavras, mas em atitudes. Portanto, hoje, o que eu quero propor a você, a partir daquilo que a Palavra de Deus nos ensina e a partir daquilo que Santa Faustina também nos ensina com o seu testemunho, é que interiormente você se questione: como posso demonstrar amor a esta pessoa neste lugar? Vou dar aqui um exemplo. Se você está encarregado de lavar a louça, há aquela pessoa que pode lavar a louça batendo os pratos, batendo as panelas, enfesada e brava, ou pode ser aquela pessoa que lava a louça com todo cuidado, com toda a atenção, com todo o amor. Por quê? Porque ela não está lavando louça, ela está amando através daquela louça. A gente precisa entender que este amor ao qual nós somos chamados não está ligado a coisas extraordinárias, mas ao ordinário sendo vivido com uma grande intensidade de amor. Que Deus nos ajude e que a misericórdia de Deus venha em nosso auxílio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.